Olá, prezado aluno, tudo bom? Estamos iniciando nossa disciplina de alimentos e bebidas dentro do curso técnico de hospedagem. Meu nome é Fernanda Calumbi Fernandes, eu sou professora de vocês e nós vamos estudar juntos 4 competências. Histórico da gastronomia, que será a nossa competência da aula de hoje, higiene e segurança nas boas práticas da alimentação, os funcionários do setor sala e os funcionários do setor cozinha. Tá tudo bem distribuídozinho no seu fascículo. Eu tenho certeza que você já está com o fascículo em mãos e já pode começar a estudar junto comigo o que nós vamos ver na aula de hoje. Primeiramente, eu sou formada em hotelaria, mestre em desenvolvimento do meio ambiente com ênfase em segurança alimentar. Então, juntos podemos estudar muito bem esse assunto aqui, que é a nossa vertente, alimentos e bebidas. Qualquer coisa, entre em contato comigo, com a tutora. Nós vamos construir uma belíssima disciplina juntos, ok? Bom, primeiramente, antes da gente começar a falar dos serviços de alimentação e bebida dentro dos meios de hospedagem, se faz necessário a gente falar um pouquinho mais sobre o histórico da gastronomia. Você já parou para pensar como é que se deu a origem da gastronomia? Não? É tão elementar, né? É tão comum nós sairmos de casa, irmos para alguns restaurantes, bares, lanchonetes, encontrarmos nossos amigos, nossos amores e com isso nos alimentarmos. Mas como é que será que isso surgiu, na verdade? De antemão, nós temos que pensar que o ato de se alimentar é um ato inerente do ser humano. Ele não consegue sobreviver sem se alimentar, sem beber, né? São condições básicas de subsistência do ser humano. Então, a culinária, ela foi sendo desenvolvida ao longo de todos os anos, desde os primórdios lá do homem pré-histórico até os dias atuais. Aos pouquinhos, o homem foi sentindo a necessidade de criar novas técnicas de preparação de alimentos, né? Então, de início, lá no homem pré-histórico mesmo, enquanto a mulher ficava em casa cuidando da agricultura, ou seja, ela começou percebendo que plantando uma sementinha na terra, aquela semente, juntamente com a chuva, com o sol, né, com os elementos outros da natureza, aquela semente ia se transformando numa árvore, o homem mesmo, o sexo masculino, saía para caçar. Então, a caça é uma das primeiras técnicas de culinária que nós temos ouvido falar, né? Então ele caçava os animais, com isso matava os animais, obviamente, cortava os animais e comiam aquela carne. Só que aquela carne, ela apodrecia. Então o homem ele começou a ter mais necessidade também de criar técnicas para conservar os alimentos. E com isso, né, descobriu que o sal conservava, o açúcar também conservava, né, que era necessário você ter um instrumento para poder cozinhar aquele alimento diretamente no fogo, que o fogo também é uma técnica de conservação de alimentos, de transformação dos alimentos. E começou a ter essa relação com os alimentos e com as bebidas. A gente está falando da alimentação, mas e as bebidas também? Né? As técnicas de se fazer o vinho a partir da uva, de se fazer a cerveja a partir de alguns cereais, de se fazer outras bebidas a partir de cereais, tudo isso daí faz parte do histórico da alimentação do ser humano. Aos pouquinhos, isso aí foi sendo expandido pelo mundo, juntamente com o desenvolvimento do homem em outras áreas também. Certo? E aqui no Brasil? Né? Não deixa de ser diferente. As técnicas foram sendo desenvolvidas a partir das necessidades. E o interessante é que quando a gente pega a mesma alimentação em determinadas diferentes áreas do mundo, essa alimentação ela pode se transformar, ela pode ter outras características. No mundo, é mais fácil a gente perceber isso, porque os países, eles são diversificados. Então, aqui Brasil é de um jeitinho, Estados Unidos é de outro, Inglaterra é de outro, né? França, Chile, por aí vai. Mas o Brasil, por ser um país continental, que a gente diz, né? Ou seja, um país que tem o tamanho de um continente, tem várias e várias culturas diferentes. Inclusive, essa cultura ela vai ser refletida na própria alimentação. Aí a gente pode começar a ver essa diferença, que no Brasil, né, é mais comum, por exemplo, aqui no nosso estado de Pernambuco, é muito comum o uso de panelas de barro, enquanto que no estado de Minas Gerais, que já é um estado que fica no sudeste do nosso país, é mais comum o uso de panelas de pedra e por aí vai. As técnicas, elas podem variar para você fazer o mesmo alimento. E o que é incrível, aquele sabor, aquele flavor que nós chamamos, né, que é o sabor juntamente com o aroma daquele alimento, ele vai variar muito também de região para região, muitas vezes de estado para estado.
né? Uma peixada pernambucana, por exemplo, ela tem uma característica muito forte, diferentemente da peixada baiana, que é um estado, Bahia, que fica dentro da mesma região do estado de Pernambuco, né? Então isso é muito bonito, isso é muito rico. E com isso, a culinária ela foi se transformando no que a gente chama de gastronomia. Bom, na verdade, culinária e gastronomia são a mesma coisa, não precisa ficar preocupado, né? Querendo fazer essa dissociação. Agora, dentro do meio da hotelaria, nós costumamos falar mais em gastronomia, porque é uma palavra mais chique, vamos dizer assim de se dizer, né? Mas denomina melhor o que a gente quer falar. Mas culinária e gastronomia querem dizer a mesma coisa. A gastronomia já é um ramo da hotelaria. Então você, futuro técnico de hospedagem, após o seu curso, né, técnico de hospedagem, você pode se especializar em uma das áreas da hospedagem, da hotelaria em si, e uma dessas áreas pode ser a gastronomia. Eu espero poder contribuir com isso e que possa incentivá-los a seguir essa área aí também, né? E falando já dessa questão da gastronomia juntamente aos meios de hospedagem, nós vemos a importância que a gastronomia tem dentro do meio de hospedagem, né? Dentro de um meio de hospedagem, a gastronomia ela pode passar por diversos setores. Ela é um setor específico chamado de alimentos e bebidas, cuja sigla é A e B, certo? Então comece a ficar familiarizado com essa sigla, ela é muito importante, A e B, alimentos e bebidas, certo? Que ela vai cuidar de toda a parte de alimentação do meio de hospedagem, né? É muito óbvio a gente falar dos restaurantes, da lanchonete, mas nós também temos a área de eventos, temos a área de alimentação dos funcionários, né? Já para pensar que você passa um período ali de 8 horas dentro daquele hotel. De acordo com as leis trabalhistas, você, enquanto funcionário, tem direito a receber auxílio alimentação, né? Para fazer o descanso, que você vai ter que se alimentar. Seja café da manhã, almoço ou jantar. Um hotel que dispõe de restaurante vai julgar ser mais econômico fornecer o alimento para o próprio funcionário dentro do estabelecimento do que dar um ticket onde ele possa se alimentar fora. Então, aquele meio de hospedagem, ele também vai ter que ter uma cozinha, uma produção específica para que o funcionário faça a alimentação dele dentro do próprio meio de hospedagem. Então, isso também faz parte da parte de alimentos e bebidas. A parte de eventos se torna um tanto óbvia, né? Dentro do setor de eventos do hotel, a depender do tamanho do hotel, ele vai ter um departamento de eventos específico. E que eventos são esses, professora? Bom, pode ser desde uma simples palestra, onde o palestrante vai precisar apenas de água e café, enquanto estiver lá falando com seus palestrantes, 2, 3 horinhas, ele vai precisar molhar um pouquinho a garganta, até um coquetel, uma festa de 15 anos, um casamento, um aniversário, onde se vai fazendo necessário muito mais do que a água e o cafezinho, mas também outros alimentos. Então, a parte de alimentos e bebidas, o setor de alimentos e bebidas, ele tem que estar lá bem interagindo com esses outros setores também, certo? Então, o setor de alimentos e bebidas, ele é capaz de realmente gerar muita renda para o meio de hospedagem. Tem alguns meios de hospedagem que acham essa parte tão importante que costumam terceirizar esse setor. Ou seja, dentro do meio de hospedagem, eles contratam um restaurante por fora, dão a administração daquele restaurante para um gestor que não seja funcionário do hotel. Ele apenas está terceirizando aquela parte dali, né? Mas aí faz um contrato, né? Aquele gestor tem que ficar responsável pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar, pela parte de eventos e por aí vai. Outros hotéis já acham que lucrariam mais se tivessem o poder do controle, da administração, da gestão daquele restaurante dentro do seu meio de hospedagem. E com isso tem que construir uma cozinha, tem que contratar funcionários específicos, né, para trabalhar na cozinha, os garçons, e sempre com muito cuidado, né? Tem que contratar alguns profissionais como nutricionista, né, chefe de cozinha, algumas pessoas responsáveis por compra e venda apenas de insumos. Outra palavrinha que vocês têm que começar a se acostumar: insumos. Insumos é muito utilizado dentro da área de alimentos e bebidas, e insumo quer dizer ingredientes. Na verdade é isso, né? Então monta toda uma estrutura para trabalhar lá dentro daquele estabelecimento. Mas é normal alguns hotéis, alguns meios de hospedagem realmente terceirizarem essa parte daí. A parte de alimentos e bebidas também é tão importante que muitos meios de hospedagem atêm, né, o setor de A e B, o restaurante deles, por exemplo, como uma outra fonte de renda do hotel. Por exemplo, qual é a principal fonte de renda do hotel? Não são as diárias?
né? Então o hotel, o gestor, ele pode querer diversificar essa fonte de renda, passando a ter uma fonte de renda também proveniente dos restaurantes. Então muitos hotéis abrem a porta de seus restaurantes especificamente para aquelas pessoas que não são hóspedes, os citadinos. Então um exemplo, uma pessoa que mora em Fernando de Noronha, por exemplo, né? Então você tem os hóspedes que vão para Fernando de Noronha, os turistas que ficam nos hotéis, mas você também tem os habitantes que moram lá e que também têm a necessidade, gostam de se alimentar bem, gostam de comer uma coisinha diferente de vez em quando, né? Então um hotel, por exemplo, uma pousadinha daquelas, pode abrir a porta de seu restaurante para que um citadino, para que um habitante de Fernando de Noronha venha a frequentar também aquele restaurante sem precisar se hospedar. Certo? Inclusive no nosso fascículo, nós falamos aqui de um evento muito importante que acontece em Fernando de Noronha, um evento gastronômico muito importante que acontece na pousada do Zé Maria. Eu coloquei um linkzinho para que vocês possam acessar e entrar e ver como é que se dá esse festival gastronômico. Vale a pena ver, principalmente para você, prezado aluno, que mora em Fernando de Noronha, já para ter um contato maior de como é que funciona a coisa, e para você que também não mora, por curiosidade, né? Porque Pernambuco, não sei se vocês sabem, mas Recife está hoje em dia situada entre a terceira, muitas vezes segunda capital gastronômica do Brasil. Então nós estamos num polo muito rico de gastronomia, né? Agora, eu acabei de falar dos funcionários, falei agora há pouco dos funcionários que trabalham no setor de alimentos e bebidas, né? Nas próximas competências, nós vamos estudar funcionário por funcionário. Nessa aula de hoje, nós vamos ver um funcionário muito importante, que é aquele que comanda, que gerencia os demais funcionários, né? Que é o gerente de alimentos e bebidas. O gerente de alimentos e bebidas, ele é o grande, vamos dizer assim, maestro. Se a gente puder dizer que o setor de alimentos e bebidas é uma sinfonia, o gerente de alimentos e bebidas, ele é um grande maestro, é ele que coordena tudo. Ele vai precisar de muita ajuda do pessoal que fica na sala, do pessoal que fica na cozinha, né, do salão, na cozinha, mas é ele que vai comandar tudo. E ele vai estar respondendo dentro do meio da hospedagem ao gerente geral. Então ele tem uma grande responsabilidade. É como se ele fosse a segunda pessoa do hotel para a cozinha, para o setor, na verdade, de alimentos e bebidas, né? Então ele tem muita responsabilidade. É ele quem coordena todos os funcionários, é ele quem vai decidir quais são os cardápios. Entenda, não é ele sozinho que vai decidir o cardápio, mas ele juntamente vai fazer esse manejo aí de como é que deve ser esse cardápio, mudança de cardápio, mudança de preço, né? Contrato com fornecedores, ele vai estar atuando sempre em conjunto com os compradores para saber quem são os fornecedores. Festivais é ele quem vai organizar. E ele é um funcionário muito, muito fixo, muito dinâmico dentro do projeto, dentro do setor de alimentos e bebidas. Ele não pode chegar na salinha dele, ele tem uma salinha, uma estrutura física, ele não pode chegar na sala dele, ficar na frente do computador, atendendo telefone e respondendo e-mail apenas, de maneira alguma. Ele tem que se fazer presente nos horários principais de pico, dentro do funcionamento do restaurante, por exemplo, e muitas vezes dar uma circulada, conversar com os clientes, perguntar o que é que está acontecendo, se está bom, se não está bom, observando tudo que se passa dentro do salão lá do restaurante e dentro da cozinha também. Então, o gerente de alimentos e bebidas, para a gente terminar, concluir a aula de hoje, é aquele gerente que vai ficar bem a par de todas as situações, né? Por mais que o chefe de cozinha seja muito importante dentro da cozinha e o maître muito importante dentro do salão, como nós veremos nas próximas teleaulas, o gerente de alimentos e bebidas está acima deles e vai unir o salão à cozinha. No nosso fascículo, você vai poder observar quais são todas essas competências que dizem respeito ao gerente de alimentos e bebidas. Fiquem atentos. Quem sabe você, futuro técnico de hospedagem, não pode chegar ao cargo de gerente de alimentos e bebidas. Depois eu quero saber. Escrevam me contando que eu vou ficar muito orgulhosa, né? Vale a pena dar uma lidinha, estudar bastante, fazer aula, atividade semanal, colocar algum postzinho no fórum, interagir conosco mesmo, que nós estamos aqui para isso. Então é isso. Na próxima teleaula, na próxima competência, nós vamos estudar um pouquinho sobre as noções de higiene e segurança alimentar. Afinal de contas, estamos lidando com alimentos, né? Precisamos ter muito cuidado com isso. Até a próxima. Fiquem com Deus.